dia, boa tarde, boa noite, boa e bela madrugada para todos vocês, meus irmãos em Cristo, onde você estiver. Seja bem-vindo a este canal, desse seu irmão Nilson Queiroz. Verdadeira graça, você já está comigo, acompanhando. Você já sabe que todos os dias, você que está todos os dias comigo, você sabe que todos os dias, por volta das 7 horas, 7 e pouca da noite, estamos colocando nova mensagem para edificação. E o tema da mensagem que eu tenho para nós, nesse momento, meu irmão, minha irmã, a verdade não está no homem. É o tema da verdade. Mas eu quero dizer para os meus irmãos que ainda está dentro dessas religiões, dentro desse sistema, dentro desses movimentos que eles acham que Deus ali está, que Deus está ali, mas Deus não está. Que esses irmãos, nós não somos nada mais do que eles. Nós somos apenas libertos dessa escravidão religiosa. Mas nós amamos, nós queremos o bem. Quando eu falo alguma coisa, eu não falo contra eles, porque eu falo que eu tenho dó deste povo que está servindo, está com nariz de palhaço lá dentro, servindo de palhaço, daquele camarada que está lá dentro explorando, um explorador, um charlatão. Quem é um charlatão, irmão Nilson? É um enganador, aquele que só serve para enganar. É o que nós vemos. Por isso que o título da mensagem é essa: a verdade não está no homem. Porque o homem nunca falou a verdade. O homem, desde o início, o homem já mente. Quando Deus perguntou para o primeiro homem, que foi Adão, o que ele fez? Ele saiu fora. Por que fizesse isso, Adão? Eu não disse para você que não era para você tocar neste fruto? Ele poderia dizer: Senhor, eu não resisti à curiosidade, eu fiquei curioso em querer experimentar. Então eu fui lá e toquei neste fruto. Mas não, ele saiu fora. Foi a mulher que tu me deste. Foi da mulher, a mulher também saiu fora. Então a mentira já começou a existir desde esse tempo. Podemos olhar para quem é o pai da fé dentro desse livro aqui? Abraão. Podemos olhar para Abraão. Abraão era casado com Sara. Quando ele entra no Egito, ele disse para Sara, sua esposa: se os egípcios perguntar, diga que você é minha irmã. Quer dizer, ele já mentiu. Diga que você é minha irmã. Então, assim que ele entrou, a Bíblia diz que Sara era uma mulher já com seus 65 anos, mas ainda conservava aquela beleza. E quando assim que ele entrou, o rei olhou para aquela mulher e se interessou e disse: quem é essa mulher? É minha irmã, é meu irmão. Então, traga ela aqui para o palácio. Ela vai viver aqui com nós aqui. Passado alguns dias, ele descobriu que Abraão era o marido de Sara. Ele disse: por que tu me enganaste, dizendo que ela era sua irmã? Porque eu temia a morte. Fiquei com medo de ser morto. Então, por isso que eu disse isso. Porque, na verdade, se você for olhar, na verdade, ela era irmã por parte de pai. Mas naquele tempo, se unia casais, assim, da própria família. Tio, sobrinha, primo nem se fala.
né? Era comum naquele tempo. Então, Sara era filha do pai de Abraão, de Tera, mas não era da mesma mãe, mas era esposa. Então você vê que a mentira vem desde esse tempo. Jacó, como tão depressa, quando ele disse para Esaú, vai, ele era caçador. Isaac estava velho, já ele não enxergava mais. Vai buscar uma caça. Acha uma caça, faça um guisado, isso é um assado, e traga para mim para que eu te abençoo antes que eu morra. Jacó mais depressa, a mãe de Jacó, foi lá no rebanho, catou um cabrito, matou, preparou e trouxe. Colocou o pelo ali em Jacó, porque Jacó era liso e Esaú tinha muito pelo no corpo. Jacó aproximou-se com aquele assado perante seu pai, enquanto seu irmão estava em busca de caça. Ele disse, olha, mas como tão depressa achasse assim? O que disse Jacó? Qual foi a resposta de Jacó? O Senhor Deus me ajudou e eu encontrei essa caça tão depressa. Quer dizer, você vê como é que é a coisa? A mentira. Então, é por isso, você olha na Bíblia, você vê homens mentindo, mentira em cima de mentira. E até o dia de hoje, você vê a mentira na política, a mentira, principalmente nas religiões. Todas as religiões. Por quê? Porque é o homem. Procede do homem. Quem era Pedro? Pedro não era aquele próximo de Jesus. Não foi aquele que negou. Eu nem sei quem é este homem. Nunca vi este homem. Como? Pedro, lá na frente, ele reconheceu o seu erro. Mas agora você olha para Paulo. Em parte nenhuma você viu mentira na boca de Paulo. O apóstolo Paulo nunca saiu da boca dele uma mentira. Mas você vê muitas mentiras que procedia da boca dos homens chamados homem de Deus. Agora eu pergunto nos dias de hoje. Esses camaradas que estão aí em cima do púlpito, existe alguma verdade na boca deles? Eles criam o seu próprio movimento. Porque as pessoas deixam de acreditar neste livro. Eles não acreditam nesse livro. Ele chama nós de desigrejado, nós de desviado, mas desigrejado, desviado são eles. Porque a igreja somos nós, então nós não estamos desigrejados. Desviados são eles, porque estão desviados dessa verdade, dessa palavra. E nós estamos em Cristo. Cristo faz morada em nossa vida, então nós somos a verdadeira igreja de Deus. Então, olhando para o homem, você olha que o Congresso, o Senado, existe 513 deputados, existe 81 senadores. Quando eles vão fazer uma lei, eles se reúnem para discutir, para que a maioria pode aprovar aquela lei. Agora eu pergunto esses camaradas, aí, chefe de movimento, chefe aí de sinagoga, eles mesmos sentam ali, pegam uma folha de papel ali e vai escrevendo. Aqui eu não vou aceitar isso. Essa igreja vai chamar Deus é vida, chama divina, coloca um título lá. Aí ele começa, doutrina severa. Aqui eu não aceito isso, aqui não aceito aquilo outro. O homem tem que ser casado, mas a mulher. Porque se ele não for casado, ele não pode ter cargo dentro da igreja. Ele não pode isso, não pode aquilo outro. Agora o dízimo, aí a mulher pergunta, e sobre o dízimo? É o dízimo? É, o dízimo ele tem que dar. Porque o dízimo faz parte da santidade, faz parte da obediência, esse ele tem que dar. Safado, bandido, cara de pau,
É isso que eles são. Porque eles só olham o interesse deles. São os verdadeiros cara de pau quando eles fazem esse estatuto. Eles não reúnem um grupo de pessoas para discutir. Eles sozinhos, eles fazem o estatuto. E eles depois, aquele estatuto nem é lido. Eles não lê aquele estatuto. Ele, em cima do púlpito, ele diz, aqui nós não podemos fazer isso, não podemos fazer aquilo outro, tal. Aqui você tem que dar o dízimo, você tem que ser dizimista, não importa se você seja batizado ou não. Você tem que trazer, porque aqui você tem que estar aqui todos os dias, por quê? São todos uns caras de pau, uns caras lavados. É isso que eles são, nada mais do que isso. Então eu não costumo atacar aqueles que lá estão, mas são aqueles que se colocam na frente como ungido. Eles não são ungidos nem do diabo, porque o diabo são eles mesmos. Eles podem ser ungidos do diabo, porque eles são o próprio diabo. O verdadeiro diabo é aquele que está na frente do trabalho fazendo. Porque o que é diabo? O diabo vem da palavra acusador. E o que quiser? Acusador. O que Jesus disse? Mas, irmão, nisso você está falando que o pastor, que esses pastores são o diabo? Não, esse livro é quem está dizendo. O que ele disse lá no capítulo 12 de Apocalipse, no versículo 10, 11, ele diz, o acusador das vossas almas desceu até vós com grande fúria. Quem é o acusador? E esta palavra, e que as religiões chamam de acusador? Não é o diabo? E o que disse Jesus? Jesus, lá no capítulo 3 e 8 das cartas de João, Jesus se manifestou. Para qual finalidade que ele se manifestou? Que o Filho de Deus se manifestou para desfazer as obras do diabo. E quem é esse diabo? É um acusador. E quem é esse acusador? João capítulo 5, versículo 45. Eu não vos acuso, disse o Senhor Jesus. Quem acusa é a própria lei. É o próprio Moisés. É o acusador. Então, duas vezes, eu já citei e mostro duas vezes, João 6, e 70 e 71, versículos 70 e 71. Eu não escolhi 12 apóstolos. Um é o diabo, que foi Judas. E o outro diabo que ele chamou foi Moisés. Porque quem era Moisés? Era aquele que acusava. Que a lei, Hebreus 10 e 28, qualquer pessoa que chegasse diante de Moisés e falava isso assim, Moisés mandava exterminar. Então, o acusador é o próprio homem. E quem é o acusador dentro desse lugar chamado igreja? É esse tal de pastor, que acusa todo mundo. Você não está dando dízimo, vocês estão roubando de Deus. Cuidado, irmão, vocês estão brincando com fogo e tal. São os acusadores. São os verdadeiros diabos dentro desses movimentos, são esses camaradas que se colocam lá como pastor. Mas voltando para o tema da mensagem, a verdade não está no homem. Por quê? Porque o próprio apóstolo Paulo, escrevendo lá no capítulo 3 e 4 de Romanos, diz que todo homem é mentiroso. E aí? Pode ser presidente da República, é rei, é governo, é quem for. Todo homem é mentiroso. Hebreus 6 e 18. É impossível. É impossível que Deus venha mentir. Não há mentira em Deus. Mas no homem, mentira. O homem é mentiroso. Todo aquele que dizer que não mente já é um mentiroso. Porque a mentira vem do homem. O animal não mente. As aves não mentem, os peixes não mentem. E a mentira vem de quem? Vem do homem. Que foi a única criatura que Deus se arrependeu de ter feito, foi o homem. Deus não arrependeu de ter feito nenhum tipo de ser vivente. Mas o homem, 6 e 6 de Gênesis,
E viu o Senhor que a maldade do homem era mal continuadamente, e arrependeu o Senhor de haver feito o homem sobre a face da terra. Porque todos os problemas que hoje está acontecendo, que você está vendo, esses grandes acidentes, você está vendo fogo, gelos derretendo, o mar subindo nível, a temperatura subindo, tudo que você está vendo, esses grandes furacão, vendaval que tem passado e tem destruído. Quem faz tudo isso? Vem do próprio homem. O homem mexe na natureza. O homem mexe aonde não deve mexer. Por que as águas estão acabando? A água doce está acabando. Porque muitos lugares aonde produzia água, hoje eles foram lá, cobriram e foram fazendo cidade, rodovia. Né? Eu me lembro, lá onde eu morava no interior, perto de Barretos, tinha uma nascente. Assim que a nascente nascia, já saía um córrego. O córrego passava pela rodovia, um córrego grande. Eu fui, uns tempos desses, eu fui lá, chegou lá, é tudo cidade. Cobriram tudo ali, tal, não tem mais nada, não existe mais nada. Então isso é a destruição do homem. O homem está aí para isso, para destruir. Então todo homem é mentiroso. Não acredita nesse seu guru, esse camarada que está aí de paletó e gravata, falando bonito, homem aí que tem programa de rádio, programa de televisão, que são todos charlatões, são todos mentirosos, são todos enganadores. O que eles querem é dinheiro. Desde que você dê dinheiro para eles, não quer nem saber de onde vem, de onde procede. Pode ser o dinheiro mais sujo que for, mas para eles é o dinheiro que vale. Mas o dinheiro, esse dinheiro o senhor está pegando, é dinheiro sujo, é dinheiro de... Não importa, irmão, não importa. Eu não quero saber de onde vem. Né? Eu não quero nem saber quem pintou a zebra. Traga. É isso que eles querem. É isso que eles querem, o dinheiro. Então, meu irmão e minha irmã, esta é a palavra que eu tenho para vocês nesse dia feliz, neste santo lugar, aonde o encontro com Deus já está marcado. Onde nós está, Deus está, porque Ele vive e habita em nós. Se você ainda não escreveu, escreva, divulga e compartilha essas mensagens para que juntos podemos crescer na graça e no conhecimento de Cristo ressuscitado. Não Cristo na carne, mas Cristo ressuscitado. Graça e paz para todos. Goodbye.